Olá, tudo bem com você? Se você não me conhece, eu sou o engenheiro Alan Rodrigues, eu sou engenheiro mecânico e também mestre em engenharia mecânica na área de materiais. Eu tô aqui para analisar hoje uma caixa de bombons, tá? Então, se você não sabe o que isso tem a ver com engenharia mecânica ou com engenharia de materiais, uma coisa relativamente simples, né, que é uma caixa de bombons, fique aqui que você vai saber e aprender muito. Aqui nesse vídeo você vai entender todos os detalhes dessa peça, inclusive a seleção do material, como foi feito o posicionamento do ponto de injeção nas peças injetadas, como que funciona o processo de termoformagem que é feita, essa parte interna aqui. Então é um vídeo muito bom e no final eu vou deixar também uma análise da birrefringência nos polímeros que eu fiz nessa caixinha aqui e também uma análise de preenchimento da peça, as peças injetadas, e você vai ver a diferença de posicionamento do ponto de injeção, beleza? Fiquem aí com o vídeo. Bom, então estamos aqui com a caixa, com a embalagem, e eu vou mostrar para vocês com mais detalhes, tá? Cada uma das referências aqui que nós temos. Então, primeiramente, vamos começar pensando no que a embalagem, né, quer passar para o consumidor ali. Primeiro que é um produto de bom valor agregado ali, então é uma embalagem que tem que passar essa sofisticação, tá? Essa fineza aí nesses detalhes, tá? Inclusive, a primeira coisa que a gente vê é que ela é transparente, né? Totalmente translúcida, e esses detalhes aqui lembra um diamante, né? O corte do diamante, o polimento dele lá para ficar com essa ilusão de ótica aqui, né? Essa difração dos raios e tal. Então fica bem legal quando tem os bombons aqui dentro, tá? Então, são três partes. A parte 1, que é a tampa, a gente vai analisar uma por uma depois. A parte 2, que é esse berço aqui, que seria onde ficam, né, os bombons ali. E por fim, a parte 3, que é a parte de baixo da caixa, tá? Então, essa aqui é a parte debaixo da caixa. Eu vou colocar aqui para a câmera conseguir focar, encontrar aí um ponto de contraste. Então, são três peças. Aqui dentro tem seria o rótulo, né? Vou manter ele aqui dentro para facilitar o foco da câmera, na hora que eu mostrar, tá? Então, primeiro eu vou começar pelas peças que são injetadas, que são a parte da caixa mesmo. Então, essa caixa aqui é de PS, tá? Um PS cristal, muito provavelmente. Aí. E essa caixa aqui basicamente uma tampa, né? Então, tem esse formato aí quadrado. Claro que tem esses detalhes aqui, essa variação de espessura. A parte de baixo aqui, ela é plana, tá? E a parte de fora, ela tem esse relevo aqui, que vai implicar em algumas dificuldades ali, de concentração de tensão, que depois, no fim do vídeo, eu vou mostrar para vocês, tá? Então aqui, nós temos o ponto de injeção dessa peça, foi feito bem no centro aqui. Então, bem no centro. Claro que o acabamento, a ponto de injeção, por mais que seja um vestígio mínimo ali, ele não apresenta um acabamento tão legal, tá? Ele fica notável a presença dele ali. Por isso, né, provavelmente o pessoal do design optou por colocar esse adesivo aqui atrás e fazer evitar que fique tão à mostra, e fique tão feio. Então, já coloca a marca e também esconde esse ponto de injeção. Claro que, com certeza, se fosse quem projetou, ia preferir não ter esse ponto de injeção, tá? Só que colocar esse ponto do lado, nas laterais, pode dar uma dificuldade aí de fluidez do material. O material pode não fluir como se espera. Então, por isso, aqui no meio é o melhor ponto para fazer essa distribuição, é o ponto médio para se distribuir esse material ali injetado, tá? Temos encaixes também, tá? Encaixe na parte de baixo aqui, ele tem esse relevinho de encaixe para fazer esse encaixe na outra peça. Claro que ângulos, tá? Essa peça tem ângulos de extração aqui, ângulos de saída, graus de saída ali, que é colocado. Outro detalhe importante que eu tenho aqui, e também tem na outra parte de baixo, são elevações
essa peça tem elevações aqui na lateral. Então, essa borda é mais elevada. Isso aumenta a resistência dela na lateral, mas também serve para ser um suporte, para que não haja riscos ali. Então, se você tiver essa peça, ela com atrito, o que acontece? O polímero transparente ele vai ficar opaco, vai ficar cinza, esbranquiçado ali. Isso aqui faz com que, além de outro fator, tá? Ele ajude a que esses riscos, né, tendem a ser mais presentes, então, nessa borda mais alta aqui, não danificando aí essa estética do produto. Por outro lado, também, tá? Serve para empilhar caixas, uma em cima da outra. Aí, ó. Nós temos aqui a parte de cima com relevo, tá? E a parte de baixo também. Deixa eu colocar aqui para a câmera conseguir focar. Então, tem um relevo aqui na parte de cima, tem um relevo na parte de baixo, tá? Muito mais proeminente aqui para evitar esses riscos, né? Como eu já disse, e evitar fazer com que seja lido com facilidade esse rótulo. Então, esses dois aqui, essas duas peças se encaixam uma em cima da outra, então lá no mercado não tem o problema de cair tão facilmente, deslizar uma em cima da outra ali. Então, é muito legal sempre pensar nisso, se você está pensando em embalagens e também em peças translúcidas, tudo bem? Então, aqui na parte de baixo, eu vou até colocar o papelzinho para conseguir focar. Segue o mesmo princípio, tá? Ponto de injeção aqui central, bem em cima dos carboidratos e proteínas aqui, ó. Então, justamente é um ponto de distribuição médio ali, o mínimo possível, para que o material flua o mínimo possível, esteja minimamente ali sob esforços de cisalhamento durante esse preenchimento. E também para garantir, né, uma boa qualidade superficial da peça, que é fundamental quando se trabalha ali com peças translúcidas. É importantíssimo controlar também a temperatura tanto do molde quanto a temperatura de injeção. Tem a gravação aqui, ferreiro, provavelmente em laser, tá? Não sei se dá para ver aí, talvez se eu virar assim, dá para ver um pouquinho. Então a marca. E aqui, questões de fabricação, né, material, fins alimentícios, material para reciclagem ali, né? Bem legal. Então, essa caixa aqui também tem um encaixe, essa peça também tem um encaixe positivo aqui para fazer justamente esse encaixe da peça. Então, pontos importantes aqui, tá? Que eu quero relembrar aí do ponto de vista da engenharia mecânica. Então, nós temos ressalto em cima, ressalto também embaixo para fazer, aqui embaixo para fazer esse empilhamento das caixas aí com segurança, tá? Ponto de injeção no centro da peça, para as duas peças aqui injetadas com injeção no centro, justamente para ser o menor caminho para o material fluir ali e conseguir completar a peça da melhor forma, sem apresentar marcas de fluxo que são feias ali, tá? Provavelmente, se colocasse esse ponto de injeção lateral aqui, esse material ia ficar com acabamento muito ruim, ia criar linhas de solda, poderia ser uma dificuldade muito grande para injetar essa peça, ainda mais porque você teria uma queda de temperatura muito drástica de um lado até o outro da embalagem ali. Talvez depois eu coloque também esse material fluindo como pode-se entender, né, que ele flua ali do meio e também do lateral, para a gente entender um pouquinho melhor, tá? No final do vídeo também deixo isso, juntamente com essa questão aí dessa análise do material mesmo em relação às linhas de tensão, tudo bem? Bom, parte 2 então aqui, vou falar sobre essa cama, tá? Essa aqui já é mais simples, é uma peça mais simples, inclusive pelo processo que ela é feita, é um processo de termoformagem. Então você tem essa chapa aqui nessa espessura fina, talvez 0,3, 0,5 milímetros. E essa peça, essa placa lisa, ela é aquecida, tá? Tem a temperatura de transição vítrea e com a força do vácuo, né? Ela toma a forma do molde. Na verdade é desse lado aqui, né? Toma a forma do molde. Temos um lado prateado, um lado dourado ali, tá? E se tem essa peça final ali através dessa termoformagem. Então não é uma temperatura alta, uma temperatura aí de uns 50, 60 graus Celsius, 80, dependendo do material, né? Dependendo da transição vítrea dele ali. Eu não sei que material que é esse, tá? Para falar para vocês.
Mas é bem fino mesmo, então não é uma força tão grande que se faz aí para fazer essa moldagem. Inclusive, alguns pontos aqui, ó, tem regiões que não ficaram, não assumiram muito bem a forma do molde e se uniram antes mesmo de completar ele e fica com essa falha aqui, que muitas vezes passa despercebida aí para quem consome, né, o material, mas para quem é o dono dos plásticos aí, fica analisando, já percebe rapidinho isso daí. Então, temos nesse produto aqui três peças diferentes, né, dois processos diferentes, que é a termoformagem para fazer essa cama aqui e também a injeção para fazer a caixa em si. Beleza? Bom, então agora eu vou montar o setup aqui para mostrar para vocês as concentrações de tensões ali, o que seria uma análise da engenharia de materiais, tá? Para quem gosta de materiais aí, para entender e até para passar, tá? Algumas peças passam por esse teste de birrefringência para serem aprovadas aí e ir para o mercado. Eu vou mostrar para vocês a diferença, tá? Até dessa dissipação aqui do material, essas tensões, concentrações de tensão de material, a diferença, tá? Entre a peça superior, a tampa superior e a tampa inferior, que é lisa. Tenho certeza que muita gente nem sabia dessa quantidade de coisas que tem, detalhes que tem numa simples caixa de bombons ali que a gente pode analisar. Se você aprendeu alguma coisa nesse vídeo, já deixa seu like aí, também se inscreve no meu canal para me ajudar aí a compartilhar esse tipo de conteúdo mais técnico e também que está aí no nosso dia a dia. E agora a gente vai para a análise de birrefringência, ficou muito bonito mesmo, utilizando esse filtro aqui polarizado, tá? Para a gente ver essa orientação das cadeias poliméricas. Para fazer essas imagens aqui de birrefringência, eu vou usar duas coisas, tá? Minha fonte de luz polarizada, que é meu monitor aqui com uma luz branca só, tá? E um filtro polarizador, tá vendo? Então fica preto ali, fica branco de novo, preto, branco, então ele filtra a luz numa direção só. Olha eu lá, ó, falando. Então, aqui primeiro eu vou colocar, ó, tenho aqui a tampa, né, a parte de baixo da caixa, e se eu colocar aqui na frente o polarizador, a gente já consegue ver esse fenômeno, tá, da birrefringência ali no nosso material. Legal pra caramba, né? O que acontece? Esse material aqui, tá? Ele é um material plástico amorfo, e plásticos, como a gente sabe, eles são formados por macromoléculas, né? São macromoléculas, são formadas por cadeias poliméricas, e essas cadeias têm um alinhamento. Então o que a gente está vendo aqui, essa diferença de cores, tá? Nada mais é do que cadeias alinhadas diferentemente uma das outras, tá? Em pontos que a gente tem essa divergência aqui de cores, tá vendo? São pontos em que há um pouco mais de desorientação ali das moléculas, então tem uma divergência muito grande entre o elemento de uma cadeia e de outra, tá vendo? Nos cantos aqui a gente percebe muito bem, aqui no centro já é mais suave essa gradação ali, mas ele se encontra bastante bem no ponto de injeção aqui, ó. Então, claro que são pontos ali de divergência, tá? De cadeias, e isso indica pra gente pontos de acúmulo de tensão. Então podem ser sinais aí pra gente investigar tanto do próprio material, do próprio processo, tá? Principalmente temperaturas do processo, localização do ponto de injeção, porque eles são um sinal para nós aí de pontos de acúmulo de tensão, pontos em que a peça pode possivelmente ali falhar, tá? Então é bem legal o efeito que a gente percebe aqui, ó. Aqui na verdade tá praticamente a ponto de lascar isso aqui, tá? Se não tiver uma microtrinca ali já, ó. Bem interessante a gente perceber isso aqui, ó. Vendo? Ligando o ponto lá de cima com o ponto de baixo. E aqui, ó, é bem legal essa imagem que a gente consegue perceber muito bem a espessura da peça, tá? Aquele encaixe que eu falei para vocês, tem em cima, encaixe tem embaixo, ó. A gente consegue ver perfeitamente através dessa imagem aqui. Angulação também ali de baixo, ó, desse ponto aqui embaixo, que eu tô colocando bem no centro da tela. Bem legal, né? Vamos para outra então, aqui, lente polarizada. Nós temos a tampa, tá? A tampa ali. E olha que interessante que é quando a gente coloca aqui o polarizador na frente.
a gente vê esse desenho, né, desses diamantes aí, muito bem definido, tá? Mas claro que por eles terem uma restrição ali no fluxo, eles também agem como esse ponto de acúmulo de tensão, em que você tem essa divergência aí de alinhamento das moléculas. Então a gente pode ver que esse efeito diamante aí contribui muito para esse desalinhamento, tá? Nada drástico, tá? Aqui, mas só para a gente perceber. Isso aqui é uma questão de design também. Você pode alterar um pouco mais as geometrias, permitir de uma forma mais fácil que o material flua, tá? Para evitar tantos pontos de acúmulo, mas aqui, assim, de vista, tá? E também de utilização aqui tá ok. Já era esperado realmente essa divergência, tá? Vamos ver se a gente encontra aqui, ó, mais ou menos igual no outro. Deve ter tido uma pancada aqui no material. Ó, aqui o ponto em que os fluxos se unem aqui no meio, ó, a gente percebe ali, ó, os fluxos de material se unindo dos dois lados. Depois no final eu vou colocar como é o fluxo, tá? E como seria esse fluxo se fosse lateral. Aqui, ó, aqui já tá até trincadinho já. Aí. Mas é muito legal fazer essa análise aqui. Garrafas PET o pessoal faz, então fica muito interessante. Você gira aqui o filtro polarizador, ó, você muda o lado, né, de incidência ali, o ângulo de incidência dos raios, consegue ver imagens diferentes também. Vou mostrar também desse material aqui que ele é termoformado, tá, ó. Então, por ele ser um material amorfo também, ou muito pouco cristalino, a gente consegue também ver esse efeito em algumas posições ali. Claro que aqui é muito mais tranquilo, né? Porque é um filme, a gente não tem tanto acúmulo de tensão assim quanto a gente vê ali na injeção, tá? Aqui só é difícil de pegar a incidência do raio correta, mas a gente já consegue ver esse efeito também de birrefringência nos polímeros. Então agora, na parte final do nosso vídeo, eu quero mostrar um pouquinho do processo de injeção. Na verdade, uma simulação dessa injeção, como ela é feita hoje, com o ponto central, e como ela seria, como o material fluiria esse PS cristal se o ponto de injeção fosse lateral. A gente vai ver o caos que seria isso daí. Então estamos aqui na análise de preenchimento da peça. E essa aqui é a primeira análise que eu quero mostrar, que é a análise de como a peça é realmente, o ponto de injeção ali, o bico quente central, um vestígio mínimo, tá? Então, o preenchimento se comporta dessa forma aqui, o material se espalha de uma forma mais uniforme ali pela parte superior, e a gente percebe que dessa forma nós temos uma simetria radial ali nesse espalhamento aí do material, nesse preenchimento da peça como um todo. Tá? Então é legal a gente observar isso nessa posição. Então uma simetria ali, na verdade, entre dois planos, né? Nas duas direções. Agora, se a gente passar para o próximo aqui, esse aqui é pensando supostamente num ponto de injeção lateral nessa peça, como seria, tá? Então temos a injeção dessa forma e depois o fluxo se encontrando no final, tá? Ao contrário do que eu imaginei a princípio, o software não retorna os valores reais ali, principalmente quando a gente está trabalhando com peça que tem esse aspecto visual, a gente precisa dessa translucidez. O software não consegue mostrar para a gente muito bem essas questões aí. A gente pode seguir de uma forma indireta por alguns outros parâmetros, tá? Mas na verdade ele não fala, ó, nessa região aqui vai dar uma diferença de refração de um lado para o outro. Isso realmente o software não mostra e você tem que trabalhar aí com conhecimento. Por isso que é tão importante você ter esse conhecimento teórico, esse conhecimento técnico, até de errar na prática, de aprender também com o erro dos outros, e ter esse conhecimento de que assim não é uma boa injeção, que você pode ter alguns problemas que você não teria. No curso Prática com essas plásticas, que é um treinamento que eu falo sobre injeção, eu falo sobre outros processos de fabricação também de plástico, de polímeros, inclusive impressão 3D, falo lá também. Eu falo sobre tudo isso, sobre todas essas questões tensionalizadas
tem que se levar em consideração. Antes mesmo de partir para uma simulação, por exemplo, você consegue solucionar o problema. Então, tudo que eu falei aqui nessa aula inteira, eu ensino no meu treinamento, tá? Durante essas plásticas. Até vou deixar aqui no link depois para quem se interessar, tá? Vamos partir para o segundo ponto aqui, que já é uma análise de pressão. Eu usei os dois parâmetros, tá? O mesmo parâmetro para essas duas análises, inclusive temperatura de molde, temperatura de injeção, velocidade da injeção, tá? Justamente porque eu quero aqui uma peça com alto brilho, eu quero controlar esses parâmetros aí para alto brilho. Foi o que eu fiz aqui. Na esquerda, ponto de injeção central, 40 megapascal, deu ali de pressão, né, de injeção. No outro lado, 65 megapascal de injeção. O que eu percebo aqui? Um aumento muito grande nessa pressão de injeção, alterando o ponto de injeção da peça, tá? Isso causa o que para a gente? Isso causa para a gente um aspecto visual da peça ruim. Porque o que acontece? Quando você precisa aumentar a pressão para fazer o seu material percorrer um caminho maior, percorrer um caminho mais frio também, uma distância maior, você acaba aumentando a tensão de cisalhamento entre as moléculas ali do material, entre todas as cadeias poliméricas, e isso pode acabar desgastando, degradando seu material e fazer ele, obtendo ele, sua peça final com aspecto não tão bom quanto ela poderia ser caso isso fosse mais controlado, essa pressão fosse mais controlada. Então, por isso que eu insisto, tá? Tem esse conhecimento técnico para você saber que uma pressão de injeção maior vai resultar nesse tipo de problema aí, e você provavelmente vai ter que selecionar um material diferente para um caso, para o outro, tá? Inclusive, eu vou falar aqui sobre a escolha do PS cristal também, que é muito importante. Bom, aqui nós temos a fração de camada solidificada no fim do enchimento. Lado esquerdo, ponto central, a gente tem ali 2,75% da camada solidificada no fim do enchimento, tá? Que é uma quantidade ok, é pouquíssimo. No outro lado, 10,5% da camada solidificada. Então, o que nós percebemos aí é que, devido a esse tempo, né, de enchimento ali, inclusive as forças, as pressões colocadas ali até a peça se completar totalmente, uma boa parte dela, 10%, já está solidificada, enquanto tem material ali que ainda está terminando de fluir e completar o molde, e do outro lado apenas 10%. Então, por isso que eu insisto, tá? Conhecimento técnico, conhecimento teórico, que você pode aprender comigo lá no treinamento, projeto de peças plásticas, curso de projeto de peças plásticas, para conhecer sobre todos esses aspectos muito mais a fundo do que eu trago aqui, tá? Bom, PS Cristal foi a escolha para essa nossa peça aqui, que é a peça da caixa de bombons ali do ferreiro. O que acontece? Você tem vários polímeros que você pode trabalhar ali por eles serem translúcidos, tá? Mas o que a gente sempre tem que pensar? A gente sempre tem que pensar no melhor custo-benefício. Essa embalagem, por exemplo, se ela precisasse ter uma resistência grande, se fosse uma embalagem para longos tempos ali, períodos de utilização, aí talvez um SAN, talvez um policarbonato para fazer esse trabalho, tá? Então seria interessante. Mas nesse caso, optou-se pelo PS Cristal, porque é uma embalagem, de certa forma descartável, claro que é uma embalagem para presentes ali, uma embalagem de alto valor agregado, mas não tem essa necessidade de uma resistência, uma durabilidade tão grande. E o PS Cristal nós conseguimos utilizar uma janela de injeção mais tranquila, tem mais liberdade nessa janela de injeção aí, com parâmetros de temperatura de injeção, temperatura do molde, tudo isso. Também tem que pensar na questão da sustentabilidade. Então, quanto maior a temperatura que você usa, quanto mais energia você gasta para processar esse material, menos sustentável ele é. E também tem a questão que pouca gente se atenta, que é essa questão da logística. Então, a gente tem, às vezes, um policarbonato chega a ser 40% mais pesado que um PS Cristal, por exemplo. Então, na logística, você perde esses 40% aí de combustível gasto nesse transporte devido ao tamanho, a massa que o material ocupa no mesmo volume, tá? A massa que o material tem ocupando o mesmo volume. Então, por isso, de uma forma simples, tá? Bem por cima aí, a opção do PS Cristal para esse tipo de embalagem. Então, essa aqui é a análise, espero que você tenha gostado dessa parte mais técnica também.
Esse é o primeiro vídeo desse tipo que eu trago aqui dentro do canal, tá? Então se você gostou, curte o vídeo e já manda para alguém também que possa se interessar nesse assunto. E claro, deixe nos comentários também que tipo de peça que você quer ver que eu analise aqui também dessa mesma forma que eu fiz essa. Então, obrigado pela sua companhia e até mais. Tchau!